2XKO finalmente lançou e agora, enfim, nós temos um jogo de luta da Riot. Esquece toda aquela coisa de trolls, rage quitters, feeders. Agora eu posso jogar um jogo da Riot sem me estressar, né? Não é? Galera, nesse vídeo eu quero comentar sobre a minha experiência jogando 2XKO. Eu joguei ele bastante no beta fechado. Quando lançou o jogo oficialmente eu dei um tempo, esperei lançar o time, o Warwick. E eu peguei pra jogar recentemente essa semana, inclusive a live tá aí no canal, se você não viu, vai lá e assiste, a live tá gravada jogando 2XKO, melhor Yasuo do meu bairro. E aqui eu vou dar meu veredito sobre a minha opinião, se você deve ou não jogar esse jogo e pra que tipo de pessoa esse jogo é, pra você não ir jogando o jogo esperando uma coisa e encontrar outra, valeu? Então não esqueça do seu like, seu comentário e bora pro vídeo. 2XKO é um jogo de luta gratuito, desenvolvido e criado pela Riot Games em colaboração com a Red Entertainment. Então, é aquele jogo que todo mundo esperou muito tempo quando a Riot anunciou que faria um jogo de luta com os personagens de LoL. Até porque LoL, muita gente gosta, acha bonita a estética do jogo, a história dos personagens, mas não joga por questões muito específicas, né? Como feeders, trolls, toxicidade, e de certa forma isso meio que não existe num jogo de luta, porque jogo de luta não são partidas de 40, 30 minutos, então você não vai ter problema com feeder ou com quitter, até porque geralmente jogo de luta você joga sozinho. Mas, como eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, esse jogo não é pra qualquer um. Então vamos dividir o vídeo em pontos positivos e pontos negativos sobre 2XKO. E você vai fazendo um balanceamento aí se você acha legal ou não esse jogo pra você. Ponto positivo, o jogo é fácil de jogar, de certa forma. Como assim, Eduardo? Ele não exige que você dedique tanto tempo pra conseguir fazer os combos, como por exemplo The King of Fighters, Street Fighter, enfim, jogos que eu tô cansado aqui de explicar no canal. Ele tem até um modo automático, mas pelo que eu conversei com colegas meus que jogam esse jogo sério, ranqueado, o combo automático dele não presta, então se você quer jogar o online dele realmente pra ganhar, você vai ter que aprender a soltar os combos de maneira intuitiva mesmo, ou treinando, né? Você usar o automático não vai dar muito certo pra você jogar ranqueada ou online. Mas ele tem o Trials, que é um modo que você entra, escolhe o seu personagem e o jogo literalmente pega na sua mão e te ensina a fazer cada combo do personagem. Isso é um ponto muito positivo, então não vai ser um jogo de luta que você vai ficar perdido em como bater. Na verdade, bater nele é muito fácil e muito prazeroso, os combos encaixam muito bem, as animações são muito bonitas, os comandos respondem bem, o jogo é muito fluido. É realmente um deleite visual esse jogo. Outro ponto positivo que pra mim é o destaque desse jogo, eu acho que assim, é o que eles mais acertaram, é que você pode jogar esse jogo junto com um amigo contra outras duas pessoas ou contra apenas um jogador. E aí eu já vou explicar o balanceamento que existe. Mas isso pra mim de você poder jogar junto com um amigo um jogo de luta é incrível, porque um dos grandes problemas dos jogos de lutas é que você é obrigado a jogar sozinho ou contra o seu amigo, e no 2XKO você pode jogar junto, se ajudando em dupla contra outras duplas. Isso é maravilhoso, é um ponto muito bom. E atualmente dos grandes jogos de luta, o 2XKO é o único game que possibilita você jogar ranqueada junto com seu amigo num jogo de luta. Isso é um ponto muito forte. Dito isso, acho que a gente já pode ir para os pontos negativos sobre o game. Na minha opinião, o que chama mais atenção e que me frustrou na questão negativa desse jogo é o dano dos combos e principalmente também o tempo. Geralmente numa partida mediana de baixo nível, se o cara tiver um mínimo de noção desse jogo, ele vai te grudar em duas sequências e você vai de arrasta. Você tá falando sério, Eduardo? Dois combos e eu perco? Sim, 2 combos, e dá pra fazer em menos, tá? Que eu já vou explicar. Quando você joga em dupla, você tem um balanceamento para 2 personagens. Se o inimigo resolver jogar com apenas um personagem, o personagem dele fica o que a gente chama no game de Juggernaut, então ele tem mais vida e mais dano. Os personagens Juggernaut dão mais dano ainda, então se ele tiver barra, tiver especial, ele consegue te grudar e te dar apenas um combo e você vai morrer. Ou então ele vai te dar uma sequência tão grande que vai arrancar 60, 70% sua barra de vida. Isso pra mim é um ponto muito negativo, porque afasta as pessoas do jogo. Imagina você iniciante, nunca jogou o jogo de luta, você entra numa partida e toma um combo de 30 segundos. Faz as contas aí agora, você tá assistindo seu vídeo, pausa e conta até 30. Me fala se você querer continuar um jogo que você fica 30 segundos assistindo o cara
cara te bater. Não dá, isso afasta as pessoas do jogo de luta. E aí você pode vir falar, ah, Eduardo, mas os jogos de luta tag, que são os famosos jogos de luta que você tem um assistente, você controla aí 2 a 3 personagens, exemplo, Marvel vs Capcom, é normal que tenha esse dano muito absurdo, até porque você tem 2 barras de vida, você controla mais de um personagem, tudo bem, eu concordo, mas isso pra mim não deixa de ser um problema, principalmente pessoas que não estão habituadas a esse gênero de jogo de luta. O cara vai entrar, vai tomar um combo, 2 e vai desanimar, achando que o problema é ele e não o jogo. E gente, o problema não é você, tá? Mesmo players muito experientes, é normal no 2xKO que ele vai tomar um combo e vai perder a vida inteira, isso sem não perder a luta em 1, 2 combos, tá? Faz parte do jogo, então se você for jogar, já se prepare pra não se frustrar, porque você vai tomar um combo, vai perder 60, 70% da sua vida e é isso. Outro ponto negativo ou não, depende do seu ponto de vista, é o balanceamento dos personagens. Tem muito personagem que é considerado OP. Claro que isso muda de patch em patch, mas por exemplo, o Echo tem um combo que ele começa a te bater na sua frente, no próximo golpe ele vai grudar nas suas costas, e isso é muito difícil de defender, principalmente para jogador mediano e iniciante, porque para você defender nesse jogo você tem que andar para trás. Quando o Echo teleporta para suas costas, você tem que ter um reflexo ninja para andar para frente, porque a sua frente vai virar as suas costas, e isso qualquer jogador de Echo consegue fazer. O Yasuo, por exemplo, consegue dar um corte que ele troca de tela. A Vi também consegue trocar de tela. O Teemo tem projétil que pega a tela inteira. Então os personagens do jogo, de maneira geral, todos são muito fortes e difícil de lidar. Se você pensar que todos os personagens, ou melhor, a grande maioria do elenco é muito forte, então o seu personagem sempre vai ter uma ferramenta muito forte, mas da mesma forma o outro tem, você pode achar isso ruim ou pode achar isso bom. No meu ponto de vista, isso é muito ruim. Eu prefiro jogos estilo Street Fighter ou estilo Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, que no geral os personagens têm um certo equilíbrio ali e nenhum personagem é muito quebrado comparado aos outros. Mas no 2xKO todos são muito, mas muito forte, com um ou outro ali ficando esquecido. No geral é isso, a minha recomendação 2xKO é se você já joga jogos de luta, em especial jogos tag, né, então Marvel vs Capcom, esses jogos assim que você tem 2, 3 personagens em cada time. Se você já tá acostumado com jogos assim, ele vai ser um baita de um jogo. Ou se você tá procurando um jogo de luta para jogar junto com um amigo, eu acredito que ele seja a única opção para você jogar cooperativamente um jogo de luta. Mas quem nunca jogou jogo de luta, eu não recomendo, porque ele é muito frustrante. Você toma esses combo infinito ou combo letal e geralmente a tendência de jogador que não tá acostumado no jogo de luta tomar um combo letal ou um combo infinito é desinstalar o jogo, ficar estressado, se frustrar. Aliás, eu que já tô acostumado com jogo de luta me frustro e me estresso com esse jogo. Então imagina uma pessoa que não tá acostumada. No geral é isso, eu agradeço pela sua audiência, vou ficando por aqui, não esqueça de comentar, deixar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!